Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, a gente está aqui de volta para mais um tutorial. Eu quero hoje mostrar para vocês como que eu vou criar um logo para uma empresa de gás utilizando o Inkscape. Então, se você curtiu o assunto, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais o trabalho da gente, beleza? Então, a gente precisa aqui ter algumas diretrizes quando a gente vai criar um logo, tá? A primeira coisa é, você precisa ter um briefing. Eu já mostrei para vocês aqui basicamente o que eu faço, né, quando eu vou fazer um logo. Já mostrei no papel e tal. Tem um vídeo aí que tá linkado aí em cima. Depois vocês dão uma olhada. Esse aqui já vai ser um processo onde eu já estou no computador e eu quero mostrar para vocês como que eu faço isso. Então, basicamente a gente precisa de alguns detalhes, né? A primeira coisa é que eu decidi dentro desse logo. Eu vou utilizar o nome, né? No caso meu, gás. Vai ser um logotipo, ou seja, vai ser um logo tipográfico. Eu vou utilizar apenas as letras, porém eu vou utilizar um ícone na letra G e as cores que foram decididas vai ser o vermelho e o azul. Eu até já deixei isso aqui, que vai ser um íconezinho, é mais ou menos aqui como é que é? Um foguinho aqui, né? Pra gente poder colocar dentro da letra G. Mas vocês vão entender. Eu já rabisquei, eu já rascunhei. Só que eu quero mostrar pra vocês como que eu faço esse processo aqui no computador, beleza? Então, a primeira coisa que eu faço, normalmente é vir aqui no próprio Google mesmo, tá? E aí no Google eu pesquiso o nome da empresa, ou o ramo que a empresa trabalha, e boto o logo logo em seguida, tá? Então se eu vou fazer um logo para um advogado, eu vejo o que é um logo comum para advogados e tal. E eu percebi que uma das coisas que são mais utilizadas são realmente essas labaredazinhas, né? Esse fogo, basicamente aqui ele é bastante utilizado, só que sempre como um ícone à parte. E eu quero introduzir, digamos assim, o logo, né? Eu quero introduzir esse fogo aqui dentro de uma das letras para formar um ícone único, entendeu? Então quando a gente for fazer, vocês vão perceber o que a gente vai fazer aí, vendo basicamente aqui todos esses ícones aqui, esses logos como inspiração pra gente. O próximo passo, quando a gente vai fazer o logo, né, quando eu quero criar um logo, eu venho aqui no próprio site do Google Fontes e aí eu escrevo aqui o nome da marca, né? Aqui em Custom, você pode colocar aqui qualquer sentença e a partir dessa sentença você consegue saber como é que ele vai ficar em cada uma das letras, em cada uma das fontes. E aqui a gente pode decidir se a gente quer uma fonte serifada, sem serifa, display, enfim, essas coisas todas. Eu deixei isso aí em sem serifa porque eu vejo que isso é muito comum, tá, de se utilizar dentro desse ramo específico. Então, como vocês podem perceber, ó, todas essas fontes são fontes sem serifa, né? Então, eu achei por bem fazer algo que fosse próximo daquilo que a gente encontra aí normalmente no mercado. E a próxima parte, quando a gente vai decidir, né, é escolher qual é dessas fontes, qual é que a gente vai estar utilizando. No meu caso aqui eu escolhi a Fira Sans, porque eu acho que ela funciona bem e eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí, galera, o que eu vou fazer? A primeira coisa é escrever o nome dessa marca, né, o nome desse logo, aqui no Inkscape com a Fira Sans, no caso que vai ser a fonte que a gente vai estar utilizando. Então eu vou selecionar a ferramenta de texto, vou vir aqui em Fira Sans e vou vir aqui na ferramenta de seletor e aumentar aqui um pouquinho. Como vocês podem perceber, esse aqui não ficou assim tão interessante, né, dentro daquilo que a gente estava pensando. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta de texto e a Fira Sans, ela é uma família de fontes. Então eu tenho fontes bem finas e tenho fontes bem grossas da Fira Sans. Então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o Light, ela vai ficar assim. Se eu pego ela normal, ela vai ficar assim. Se eu pego ela média, ela vai ficar assim. E ela vai engrossando cada vez mais. O que eu quero fazer? Eu vou pegar a semi-bold itálica. Olha só como é que ela vai ficar. Dessa forma aqui, a gente vai conseguir dar uma boa modificada aqui depois nessa fonte. E aí uma segunda coisa que eu faço, né, já que eu vou criar esse logo aqui com essa fonte serifada não, né? Itálica. E aí a gente vai diminuir aqui a distância, né? O espaçamento entre as letras. Eu vou botar aqui, ó, menos 30, para poder deixar essas letras bem próximas uma da outra. Depois que a gente fez isso, eu vou vir aqui na ferramenta de seletor, vou vir em caminho e converter em caminho, tá? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou pegando todas essas fontes, que são fontes que eu posso modificar, esse texto aqui eu posso modificar inteiro, e eu vou transformar esse texto em caminhos, ou seja, eu vou transformar isso aqui tudo em pontos, né, nós aqui, para a gente poder trabalhar melhor
essa fonte e depois também facilitar na hora de colocar para impressão, essas coisas aumentar, diminuir de uma maneira mais fácil, tá? Eu vou fazer isso, mas primeiro a gente precisa ter esse logo aqui, essa base, como um backup. Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de seletor, vou duplicar com Ctrl D e vou puxar esse texto todo para cá. E aí eu vou selecionar só esse aqui, que é onde eu vou vir aqui na ferramenta de caminho e converter em caminho. O que eu fiz agora? Ó, vocês podem perceber que todas essas letras individualmente agora elas têm os nós, né, as âncoras aqui para a gente poder movimentar. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, esses dois pontinhos aqui da letra A e vou puxar eles para baixo aqui um pouquinho, porque eu estou achando que eles ficaram muito no alto. Então, ó, abaixei um pouquinho o acento agudo aqui do A. Vocês podem até puxar aqui um pouquinho mais para o lado, ó, nesse caso. Isso aqui não é bem um tutorial, tá, gente? Isso aqui é mais um processo de criação mesmo, para vocês verem o que eu faço normalmente quando eu vou criar um logo. E aí, depois que a gente faz isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem uma distância que é o maior entre essas letras aqui, aparentemente, em relação a essas aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a letra E, U, G, A e S e vou puxá-las todas aqui um pouco mais para o meu lado esquerdo, mais ou menos dessa forma aqui, tá? Fiz isso com uma, agora eu vou fazer com essa aqui e vou deixar só um espacinho. Essa aqui, ó, eu vou puxar aqui um pouquinho mais para cá, ó. Beleza? E vou deixar dessa forma, tá? Eu só dei uma ajustada, tá? É meio ótico só, não é necessariamente feito de maneira matemática, mas eu só estou deixando dessa forma aqui para a gente poder trabalhar bem. Beleza, meu gás está aqui. E aí, galera, o que a gente vai fazer agora é escolher as cores, tá? E as cores eu utilizo esse site aqui chamado Colors. E aí, nesse site eu venho aqui, ó, em Tools ou Ferramentas, venho explorar paletas. E aí eu posso escolher qualquer termo aqui que eu quiser. E aí ele vai trazer algumas cores para mim, para eu poder trabalhar aqui dentro do meu logo. Eu gosto bastante de trabalhar com tons que sejam mais pastéis. Para esse logo especificamente, eu não vou utilizar isso, tá? Eu vou utilizar duas cores que são mais fortes, que são esse tom aqui de azul, ó, 454A75. Como é que eu faço? Eu clico em cima dessa cor, vocês podem ver, ó, que ela foi copiada. Vou voltar lá no Inkscape, vou selecionar qualquer uma dessas letras aqui, ó, e vou vir aqui em preenchimento, ó, que está nulo. A gente vai vir aqui, ó, em cor uniforme. E aí no RGBA, que está aqui embaixo, você seleciona e aperta Ctrl V. E aí, ó, já copia a cor direto lá do site para cá, entendeu? Facinho, né? A gente escolheu esse tom aqui, essa cor azulada. E a gente vai botar uma cor de vermelho, né, um tom de vermelho bem mais forte, que é esse aqui. D62 828. E aí a gente clicou, copiou, né, no caso. E aí vem, seleciona aqui todo o texto. Vem em preenchimento. E aí RGBA aqui você cola o seu texto, beleza? Olha só que facinho que a gente fez. E aí, galera, o que a gente vai fazer agora? Bom, eu já criei aqui, eu já sei quais vão ser as cores que eu vou estar utilizando. Então eu vou pegar esse logo aqui, né, que a gente já poderia utilizar assim, muitas empresas utilizam isso. Aí a gente vai puxar ele aqui um pouquinho para cima, dessa forma, para a gente poder ter aqui como backup também, tá? Aí eu vou pegar esse meu ícone aqui, que eu já tinha selecionado, que eu já tinha feito anteriormente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiramente, olha só, como vocês podem perceber, ó, ele ficou junto, tá? Por que ele ficou assim? Porque eles estão grudados, por assim dizer, eles estão agrupados. Então é só selecionar aqui, ó, com o botão direito, vir em desagrupar, e agora você tá com todos eles desagrupados dessa forma, beleza? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse logo inteiro e vou mexer aqui agora com esse íconezinho aqui. Eu vou duplicar ele, tá? Ctrl D para duplicar. E vou fazer o seguinte agora, eu vou selecionar aqui, ó, dei um segundo clique para entrar no menu de rotacionar, e vou rotacionar aqui mais ou menos dessa forma, e vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, desse jeito. E aí eu vou selecionar a ferramenta de conta-gotas, botei aqui no meio, e a gente já tá com uma marca aqui, com um logo já de empresa de distribuição de gás. Olha só que facinho, cara. Maneiro, né? Legal. Agora a gente pode deixar também o slogan, né? Ou um subtítulo, ou aquilo que normalmente a empresa ela faz. E nesse caso aqui, se fez necessário, foi pedido também, que é distribuição, ó, distribuição de gás.
Beleza, distribuição de gás, e aí a gente vai selecionar a mesma fonte, a Fira Sans, e a gente pode botar aqui um outro tom, pode ser até o Medium Italic aqui, ou pode ser um mais Heavy, talvez, ó. Vamos botar aqui Ultra Bold Italic, tá aí, ó. Legal, distribuição de gás, meu gás, e aí ó, eu selecionei aqui a letra M, selecionei aqui esse meu texto, vou vir aqui agora na ferramenta de alinhar e distribuir, último selecionado, e vou puxar aqui ó, alinhar lados esquerdos, beleza? Dessa forma que a gente já conseguiu colocar ele mais ou menos aqui em posição, eu vou botar ele só embaixo aqui, tá? Só aqui embaixo mesmo. E aí eu vou selecionar uma cor, pode ser o próprio azul que a gente estava utilizando, ou então pode ser o vermelho que a gente estava utilizando. Nesse caso aqui, a gente pode escolher qualquer uma das cores. Eu gosto de botar bastante contraste. Às vezes o preto ele funciona melhor nesses casos aqui do que necessariamente as cores que a gente está utilizando. E nesse caso vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou puxar ele mais ou menos para cá. Vocês podem ver aqui que a minha internet está caindo, voltando. Mas não se preocupem em relação a isso, não vai atrapalhar aqui no vídeo em si. Mas beleza. E aí galera, o que a gente vai fazer? Vamos pegar ele aqui. Vamos selecionar aqui a ferramenta quadrado, né? A ferramenta de retângulo. Ctrl e Shift apertado a gente clica e arrasta. E aí a gente vai vir aqui ó, na ferramenta de preenchimento e contorno. Vamos vir na ferramenta de contorno e vamos desabilitar o contorno. E aí a gente pode selecionar o branco mesmo ou um tom mais cinza. Pega, seleciona tudo, agrupa com Ctrl G, puxa mais ou menos para cá segurando Shift. A gente dá um clique, vem em alinhar e distribuir, último selecionado marcado, e aí ó, centralizar no eixo vertical e horizontal. E aí vocês podem perceber que ele ficou por baixo, né? O nosso logo ele ficou por baixo. Então é só você vir aqui, ó, selecionar esse seu quadrado e enviar ou recuar a seleção um passo, e aí ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Beleza? Facinho, né? Ah, Thiago, mas aí eu quero montar isso aqui agora só com o ícone. Como é que eu faço aí para poder montar só com o ícone? Você vai pegar, ó, duplicar. Normalmente lá nas redes sociais da empresa vai ser utilizado só o ícone, né? Então a gente vai seleciona só o ícone aqui, ó, que vai ser esse aqui. Vou duplicar ele e vou botar mais ou menos aqui assim. Tá aí. Olha só. É bom quando você cria um logo e ícones que sejam fáceis de ser trabalhados em outras cores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse ícone nesse tom de vermelho, eu poderia, por exemplo, botar aqui numa cor preta, né? E aí a gente pode botar aqui o branco. Se esse logo ele for trabalhado todo em cinza mesmo, e a gente precisar utilizar ele em preto também, a gente tem a possibilidade, ou um cinza mais escuro. Então é muito bom quando a gente consegue fazer um logo que consegue atuar em diversas formas e de diversas maneiras. Então basicamente é isso, galera. Eu criei aqui, é um logo super simples, é um logotipo mesmo criado, né? Só tipograficamente, ajustando algumas coisas e criando um ícone baseado em uma das letras dentro desse logo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece, por favor, de deixar aquele like, de se inscrever no canal se você curtiu esse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!